posição do encéfalo com a medula espinhal meio que tipo uma continuidade, sabe? Como se fosse uma linha reta só. Então, normalmente, a parte ventral do encéfalo ficava para baixo, junto com a parte ventral da medula. E a parte dorsal ficava para cima, para as costas, né? Junto com a parte também, né? De cima do encéfalo. E daí surgiu a nomenclatura rostral, que se refere, tipo, àquela coisinha do galo, tá ligado? Que fica para cima, que é a parte mais ao topo do encéfalo, seria agora essa partezinha, e caudal significaria mais atrás, semelhante à cauda da medula, que fica sendo essa parte. Então, mesmo agora, a gente pode usar a nomenclatura no encéfalo como essa área aqui ser a dorsal, essa aqui ser a ventral, essa ser a rostral e essa aqui ser a caudal. O resto é mais tipo a divisão do sistema nervoso, que a gente vai dividir principalmente entre central e periférico. O central são, tipo, a definição principal dele é a parte do sistema nervoso que é envolvida por osso. A gente normalmente assimila ele com o encéfalo e a medula. E o encéfalo é o cérebro, o cerebelo, tronco encefálico. O tronco encefálico é o mesencéfalo, ponte, o bulbo. E o bulbo tem esse nome de medula oblonga. E é bom gravar porque em artigos em inglês, principalmente, da medula oblonga. A maioria que eu vi estava medula oblonga, então vale a pena lembrar desse nome. E o cérebro, como diencéfalo e telencéfalo. Isso aqui tem muito mais a ver com a divisão embrionária. E o diencéfalo é aquela parte que a gente conhece como tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo. Daí, falando um pouquinho da medula espinhal, ela vai se comunicar com o resto do corpo por conta dos seus nervos espinhais, que são 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e um coxígeo. Da medula mesmo vai sair os dois raízes, né? A dorsal é principalmente sensitiva e a ventral principalmente motora. Vale a pena ressaltar que a medula em si é a parte do sistema nervoso central. E os nervos depende, porque, por exemplo, o núcleo desses neurônios motores estão dentro da medula, mas dos sensitivos está uma parte do axônio e os núcleos deles estão no gânglio da raiz dorsal. Então, essa partezinha dele faz parte do sistema nervoso central, mas essa parte aqui não. Então, nada impede de uma célula do sistema nervoso estar em duas partes do sistema nervoso, tanto o central, tanto o periférico. Todo o resto do sistema nervoso que não está envolvido por osso é o sistema nervoso periférico. E ele pode ser dividido também em duas partes, como o somático e o visceral. O somático, ele vai envolver todos esses nervos que vão à pele, as articulações e os músculos. E eles estão sob controle voluntário, são parte do sistema nervoso periférico somático. Aquela observação que eu tinha feito lá do corpo celular está dentro do periférico ou não, é a mesma coisa que está descrito aqui, tá? O sistema nervoso periférico visceral é aquele que a gente também chama de simpático, parasimpático e entérico. É uma subdivisão do próprio sistema nervoso visceral e ele basicamente vai controlar as coisas que nós não controlamos voluntariamente. Ele vai funcionar com receptores dentro do próprio organismo para identificar as variações, seja de concentração de oxigênio, por exemplo, ou de alguma outra coisa, como pressão arterial, e ele vai responder por si mesmo. Até mesmo aqueles estímulos de luta ou fuga, ele vai decidir qual parte do corpo acelerar, qual parte do corpo relaxar, esse tipo de coisa. E os dois termos principais que a gente vai usar muito na neuro, que é aferente e eferente. Normalmente isso está relacionado ao sistema nervoso central, e aferente significa que traz informação para o sistema nervoso central, e eferente que leva informação do sistema nervoso central para as demais regiões. Também vale ressaltar que a gente tem 12 pares de nervos cranianos que vão se comunicar de várias regiões, mas principalmente do tronco encefálico, com regiões mais relacionadas à face. Tem alguns nervos cranianos que vão para outra região, mas a maioria está bem naquela região dos órgãos de sentido e a face. Também fala das meninges, que evita basicamente o contato entre uma massa encefálica com os ossos. Então, tu tem a recoberta das três, a dura mater, a aracnoide mater e a pia mater. A dura tem esse nome realmente por ser mais espessa e grossa, e principalmente quando, pelo menos eu ouvi alguns professores falar que a espessura dela, quando tu vai cortar ela, é similar a realmente a um couro. A aracnoide mater ela é mais estriada e bem mais fina, mas mesmo assim ela acompanha meio que o formato da dura. E a pia mater ela é a mais fina de todos e ela quer dizer mãe piedosa. E ela
ela recobre todo o encéfalo em todo o sulco e giro. Então, tipo, ela realmente tem todo o formato do encéfalo. Enquanto a dura e a aracnoide não necessariamente tem. Elas têm umas pregações, algumas coisas mais disformes, assim. Eu vou falar sobre o telencéfalo, que é a parte mais que a gente entende como cérebro. Então dá pra gente dividir ela em quatro partes, ó, quatro lobos. O lobo frontal na frente, parietal em cima, temporal embaixo e occipital atrás. E a gente consegue ver essas partes mais afundadas se a gente fizer um corte assim e a gente olhar para o corte, a gente vai ver essas ondulações. E a parte mais afundada a gente chama de sulco e a parte mais superficial de giro. E o cérebro é assim porque dessa forma ele tem mais área de superfície. A superfície dele tem uma área maior. E isso é bom porque, como a gente pode ver aqui, é na superfície que fica a área cinzenta, a substância cinzenta, que é composta de corpos neuronais e é neles que acontece o processamento no cérebro. Então, mais área de superfície, mais corpos neuronais, mais processamento. E agora eu vou me aprofundar em cada um dos quatro lobos do telencéfalo. Mas antes disso, tem uma coisa que a gente pode ouvir no hospital, que é alguém falando em áreas de Brodmann. E aí, o que é isso? Lá no passado, um cara chamado Brodmann dividiu o cérebro em 47 áreas de acordo com a aparência de cada uma no microscópio. E hoje em dia a gente fala os nomes específicos de cada giro, de cada córtex, mas tem gente, especialmente mais velha, que ainda usa essa terminologia. Então, quando a gente ouvir área de Brodmann, eles estão falando disso aqui. E agora o primeiro lobo que eu vou abordar é o frontal. Ele é o maior dos quatro e ele fica aqui na frente e a, as funções dele são função motora para controlar os movimentos, função psicológica, que é o pensar, sentir de sentimento, imaginar, essas coisas. E E ele tem quatro partes que são especialmente interessantes para a gente da medicina, porque são relacionadas a várias patologias. A primeira que eu vou abordar é o córtex motor, que é essa parte mais de trás. Dá para a gente dividir ele em córtex motor primário, que é essa parte de trás, e o córtex pré-motor, que é essa parte da frente. E se a gente cortar o cérebro nessa linha e olhar para o corte, a gente vai ver o córtex assim. E ele é relacionado a patologias porque cada parte da superfície do córtex controla uma área do corpo. Então, essa parte mais medial controla os membros inferiores. Aí você vai mais um pouco para o lado, é os membros superiores, é a parte mais lateral, a face. E isso é relevante para patologias porque quando o paciente perde o controle dessas áreas, a gente consegue estimar onde que está o dano no cérebro, olhando para qual parte ele não consegue controlar. Então, por exemplo, um paciente não consegue sorrir com um lado da boca e não consegue levantar o braço do mesmo lado do corpo, que são sintomas clássicos de AVC. A gente sabe que a lesão está aqui porque essas áreas que controlam essas partes do corpo. E aí é alguma artéria que sofreu AVC que irriga aqui. E a outra parte. Carlos, Oi? volta lá naquela imagem, rapidão. Essa? Eu fico muito confusa com essa imagem. Tipo assim, aonde que é o corte? Esse, tipo, pra A gente ficar. corta no meio assim, ó. Nessa linha que eu tô fazendo com o mouse. Mas, tipo assim, o cérebro, ele é dividido em dois, né? Tipo, É, a gente divide ele em dois assim. A gente e aí, corta. tipo, essa O figura da corte ali esquerda. no sulco central? Essa figura da esquerda. Pera aí, eu acho que. É que é um corte coronal. Deixa eu compartilhar de outro jeito pra te mostrar. Rafa, você No. tá falando dos hemisférios cerebrais ou do. Eu entendi o que ela tá falando, peraí. Ah, aqui. Aqui, é esse azul aqui, no corte coronal, tá vendo? Ele divide a pessoa. Uhum.
Então, a gente corta ela assim e tira essa parte da frente. Entendeu? Tá. Aham. Aí, tipo, por exemplo, aquela imagem lá que tem a boca. É, tipo assim, isso é igual do outro lado também. Sim, sim. Tá, beleza. Não era isso, que eu sempre fiquei em dúvida nessa imagem, mas entendi agora. Obrigada. Imagina. Ahn, Aí, consegue ver? Aham. Sim, E agora tá aí? aparecendo. Beleza. Então, a outra parte de interesse para nós médicos são os campos oculares frontais, tá no plural porque tem dos dois lados. E eles ficam aqui bem na frente do córtex motor. E a função deles é movimentar os olhos horizontalmente para a esquerda e para a direita. E esse é o circuito completo, mas o jeito que eu me lembro disso é que o campo ocular frontal de um lado movimenta os olhos para o lado oposto. E esse raciocínio é a base dos diagnósticos que a gente vai fazer usando essa estrutura. Por exemplo, a pessoa tem alguma lesão nessa área do cérebro. Aí ela vai perder o controle dos olhos para o lado oposto. E aí os olhos vão ficar só para o lado da lesão. Ou a pessoa tem epilepsia que pega essa área do campo ocular frontal. Aí ela vai ter espasmos onde os olhos dela, os dois, vão virar para o lado oposto ao lado afetado. E essa é a relevância dela. Aí a terceira, não era para parecer automático, mas enfim. A terceira é o córtex pré-frontal. Ela é essa parte aqui, pega 2/3 do cérebro, é a parte mais anterior. E ela tem duas funções importantes. Uma é que ela é a que processa as nossas. É o que faz a função psicológica de pensar, sentir, raciocinar, etc. E quando a gente tem uma lesão no córtex pré-frontal, a gente tem um sintoma bem característico que é onde o paciente muda de personalidade. Então, a pessoa, ela era uma pessoa gentil, bem educada, comportada. Aí ela tem um acidente de carro ou ela tem um trauma em algum lugar industrial. Aí ela muda completamente de personalidade, começa a ser ranzinza, a ser mal educada, ou vice-versa, de mal educada passa a ser gentil e tal. Ela muda de personalidade quando ela tem um trauma no córtex pré-frontal. Essa mudança de personalidade na psiquiatria, ela é a base para você pedir exames diagnósticos do córtex pré-frontal. E outra função dele é a de inibir os nossos reflexos primitivos. Então, quando a gente nasce, a gente tem reflexos que ajudam a gente a sobreviver antes do nosso cérebro se desenvolver por completo. A gente vai testar na pediatria, no ciclo clínico, a gente vai aprender como a gente vai testar esses reflexos no recém-nascido para ver se o sistema neurológico está ok. E lá para os 2 anos, quando essa região se desenvolve, ela começa a suprimir o reflexo. O estímulo do reflexo ainda vai, só que essa região manda o estímulo para fazer um movimento oposto, aí eles se cancelam e a gente não manifesta o reflexo. Só que quando a gente tem uma lesão no córtex pré-frontal, a gente vai ter o ressurgimento dos reflexos primitivos em pacientes adultos com mais de 2 anos. E exemplos de reflexos primitivos é quando a gente toca a mão do recém-nascido e ele agarra sem soltar. Ou quando a gente coloca o dedo na boca e a criança começa a chupar. E esses sintomas, esses reflexos vão ser vão estar presentes no paciente com dano no córtex pré-frontal. E a quarta área de interesse para a gente é essa área de Broca. E para a gente entender como ela funciona, a gente tem que imaginar o processo de fala como tendo dois componentes. O de você pensar no que você vai falar, de formar frase na sua cabeça, e o processo de
o processo físico de fala, onde você vai movimentar a boca, a laringe e produzir o som fisicamente. Essa é a parte que a área de Broca controla, produzir o som fisicamente. Então, quando a gente tem um dano, classicamente por AVC, nessa parte do cérebro, a gente vai ter uma pessoa que consegue formular uma frase, só que tem dificuldade para falar as palavras. Aí ela vai, por frustração, pular palavras. Então as frases vão ser mais curtas e você ainda vai entender o que ela está falando, mas ela vai ela vai falar frases bem mais curtas. Aqui tem um exemplo que fala bem melhor do que eu poderia. And what happened to you? Stroke, school, and English class, Okay. and I book, and I read it aloud, but I can't because stroke. And what? E dá pra ver que ela pula as palavras, mas faz sentido o que ela fala. E isso é em contraste com uma outra área do córtex, do lobo temporal, que é a área de Wernicke. E ela controla a nossa formação de palavras. Então, a pessoa que tem um dano na área de Wernicke, ela vai conseguir falar fluentemente, porque a área de Broca está intacta. Então, o movimento de falar não está prejudicado, mas ela não vai falar nada com nada. E uma coisa interessante da afasia de Wernicke, que é o nome que a gente dá para essa patologia, é que coisas que a pessoa falava rotineiramente, tipo bom dia, tudo bem, ou até mais, essas coisas, ela consegue falar sem se embananar. É quando ela tem que pensar no que ela vai falar que dá merda. Deixa eu mostrar um exemplo. What are you doing today? We stayed with the water over here at the moment and talked with the people for them over there. They're diving for them at the moment. They'll save in the moment. He'll have water very soon for him. With luck, for him. So we're on a cruise and we're Eles viram que, pra quem não entende inglês, ele não falou nada com nada, não fez o menor sentido o que ele falou. Mas saiu fluido, né? O que é em contraste com a afasia de Broca, que é a anterior. E aí dá pra pessoa ter as duas áreas de fala comprometidas, e ela tem a afasia global, que aí normalmente ela fica muda, ela para de falar, porque não tem utilidade nenhuma. E essas são as afasias. Aí o próximo lobo que eu vou falar é o lobo parietal. A gente tem ele dos dois lados e é nele que fica o nosso córtex sensorial, que recebe o tato, temperatura, entre outros, da nossa pele, por exemplo. E ele também, se a gente cortar, assim como o córtex motor, a gente tem também essa divisão de partes que controlam cada parte do corpo. Então, essa área mais em cima é para os membros inferiores, para o lado superiores e mais lateral a face. Só tem algumas diferenças para os órgãos viscerais. E uma patologia interessante desse lobo é a negligência unilateral, que é quando a gente quando a gente danifica o lobo parietal de um lado. Aí do lado oposto a gente vai conseguir visualizar as coisas, vai conseguir sentir, vai conseguir ouvir, cheirar, mas a gente não vai conseguir processar e tomar ações em relação a esse lado. Então, da linha média para o lado afetado, a gente não vai conseguir fazer as coisas. E o teste que a gente usa para diagnosticar isso é esse teste aqui. A gente pede para o paciente cruzar no meio da linha, fazer um risco no meio da linha. E esse é o comportamento de um paciente com negligência unilateral. Ele não consegue processar o que está mais à esquerda dele, porque ele tem uma lesão no lobo parietal direito. E esse é o teste diagnóstico que a gente vai fazer quando tiver um paciente
com essa patologia. E outra parte interessante do lobo parietal é o loop de Baum. E para a gente entender como ele funciona, a gente vai ter que ver uma parte da apresentação do Gabriel, que é o circuito da visão. E o jeito como isso funciona, o jeito como eu lembro, né, para quando eu vou fazer as questões, é que eu divido em quadrantes. Aí, cara, essa parte é bem complexa. Pera aí. Eu vou usar as imagens para me orientar. Então, a luz está vindo. Se a gente dividir a visão do nosso olho em 4 quadrantes, são esses aqui. E tem 2 porque é um para cada olho. Aí, o loop de Baum, as fibras dele são essa verde e essa marrom. E aí, a gente seguindo elas, a gente vê que termina verde aqui e a marrom aqui, nos cantos superior esquerdos. E um padrão que eu noto, a, as fibras do loop de Baum sempre vão estar na parte superior do quadrante. E as do loop de Meyer, que é um outro loop que fica no lobo temporal, vão ficar nos quadrantes inferiores. E aí, tipo, o loop de Baum do lado esquerdo vai ser o quadrante do lado esquerdo. E o direito do lado direito, sempre. E aí o jeito como a gente usa isso na clínica é tipo, o paciente não consegue enxergar o quadrante do superior esquerdo nos 2 olhos. Aí quando a luz entra nos olhos, ela meio que inverte. É que é bem difícil com essa imagem de visualizar isso, mas ela inverte, tipo, o quadrante superior direito vai pro a luz que vem do canto superior direito vai para a parte inferior esquerda do olho. Não sei se dá para entender assim. Faz sentido na minha cabeça mesmo, não sei se deu para entender. Mas assim, Pessoal, só fazendo talvez dando uma mãozinha. Vocês lembram da câmara escura na física? Quando a luz passa por um pequeno orifício, é isso que acontece, né? A luz entra pela nossa pupila, que ele funciona como nosso olho é uma câmara escura, e inverte o sentido. Então, se ele está vindo ali pelo roxo, que seria o superior direito, na parte de fora do olho, na retina, ele vai se pôr no lado oposto, ou seja, no inferior esquerdo, que é o que aparece ali embaixo. E eu acho que era isso que tu estava querendo dizer, né, Carlos? é exatamente isso. Valeu. Então a gente inverte assim e tipo assim, o paciente no canto superior direito, ele não consegue ver nos 2 olhos. Aí a gente inverte. O jeito que eu faço é inverter mesmo as palavras, tipo superior direito para inferior esquerdo. E aí eu sei que as fibras que passam aqui, eu faço o raciocínio seguinte. Eu vejo, canto inferior, e aí vai ser o loop de Meyer, porque é sempre inferior. Aí o loop de Meyer fica no lobo temporal. E aí é na esquerda, então é o lobo temporal esquerdo que tem a lesão. E aí tem outros tipos de lesão também, tipo se você vê que tem os 2 quadrantes mais mediais de cada olho, eles cruzam, né? Nessa estrutura que é o quiasma óptico. Se você tiver uma lesão aqui, você vai perder esses 4 quadrantes. E aí, como você inverte, aí você vai perder a luz desse lateral. Aí você vai ficar só com um quadrado no meio que você vai conseguir enxergar. E na clínica mesmo a gente não vai precisar fazer esse raciocínio complexo, porque normalmente a gente tem essa tabelinha do exame de neuro que a gente vai falar para o paciente, onde que você não está conseguindo ver com esse olho e com esse olho. Aí a gente vai bater com o que está na tabela. Mas é interessante saber como que funciona, né? Aí o loop de Baum ele fica no lobo parietal. E aí o loop de Meyer no lobo temporal.
E vamos para a próxima. Esse é o lobo temporal. A gente falou de duas estruturas chaves dele, que são o loop de Meyer e a área de Wernicke. E ele também tem essas duas funções, que são o córtex auditivo, que processa o som, e o córtex olfatório, que processa o olfato. E é interessante para a gente saber disso, porque quando o paciente tem uma patologia, por exemplo, ele tem um AVC nessa área, aí ele vai perder ele vai ter a anosmia, que é a perda do olfato, e a, como é que fala? Surdez. A surdez sem. Aqui tem dois tipos de surdez, mas eu vou simplificar. Ele vai ter surdez e perda de olfato quando ele tem o AVC. Ou ele pode ter uma epilepsia que afeta o lobo temporal e aí ele vai começar a sentir o cheiro e a ouvir coisas que não estão ali. E também tem no lobo temporal as amígdalas do cerebelo. Elas estão mais aqui para baixo, não aparece na imagem. Mas elas controlam a nossa tomada de decisões e outras coisas mais complexas. O importante de saber dela é que quando a gente danifica elas, a gente tem uma constelação de sintomas bem característica, que a gente chama de síndrome de Kluver-Bucy. E o cara faz o seguinte, ele começa a comer sem parar, ele começa a colocar tudo na boca, todo objeto, ele para de relacionado a isso. Se você apresenta um objeto para ele, ele não consegue te falar qual é esse objeto até ele colocar na boca, o que é bem curioso, bem característico de Clover-Bucy. E o sintoma mais bizarro é ele ter um comportamento sexual normal. E o exemplo clássico é ele tentar o coito com objetos inanimados, o que deve ser hilário de presenciar, né? E, e essa é a importância clínica das amígdalas. E o lobo occipital tem o córtex visual, essa é a única parte clinicamente relevante que eu achei dele. O córtex visual é esse aqui, tem um de cada lado. Aqui tem um esquerdo e um direito aí. Se a gente perde o córtex visual, é, é por exemplo, com um derrame ou um infarto dessa artéria que a gente vai ver na aula da pessoa que for dar artérias. Aí a gente vai ter perda do lado oposto, porque as fibras vão inervar só esse lado de cada olho. E é isso para. Os núcleos da base são essas estruturas aqui, e o importante não é. A gente vai decorar eventualmente esses nomes, mas o importante mesmo é a gente saber identificar isso, porque isso cai bastante em prova de residência. A gente ter essa imagem e falar, que estrutura é essa? Lá aquelas imagens do questionário de histologia. Então, é bom. O jeito que eu faço é eu pego o tálamo e eu me oriento a partir dele. Então, eu sei que em cima do tálamo só tem o caudato, do lado do tálamo tem o putame e os dois globos pálidos. Embaixo do tálamo tem o núcleo subtalâmico, por isso o nome, e a substância negra. E sobre o funcionamento deles, eu tento não associar a forma com o funcionamento porque. E tem essas associações, tipo estriado. Deixa eu mostrar uma coisa interessante. Tipo, não dá pra ver como que eles são nesse corte, que é igual o corte do cérebro que eu tava mostrando pra Rafa. Tipo, a gente faz. Eles têm conexões. Tipo, o caudato conecta com o putame e eles formam o estriado. E o putame conecta com os globos pálidos e eles formam o núcleo lentiforme. Aí deixa eu mostrar no 3D, eu acho que eu tenho em algum lugar. Gozo, tálamo.
Aí eu tenho que tirar essas coisas da frente. Isso aqui é... Tira também. Aí. Esse é o putame. Aí a gente vê que aqui embaixo, ó, tem os dois globos pálidos, o externo e o interno. Esse é o tálamo. Esse é o caudato. Você vê que ele é bem longo, né? Não parece olhando para a imagem 2D. Esse é o caudato. Caudato, tálamo, globos pálidos, putame. E eu acho que aqui não vai mostrar o... não tem. Mas aqui embaixo estaria o núcleo subtalâmico, a substância negra. Mas você vê que o estriado é essa conexão entre o caudato e o putame, e essa conexão entre o putame e os globos pálidos é o núcleo lentiforme. A gente faz essas associações. Não era aqui, aqui. E eu tento não associar esse formato com a função, porque como a gente vai ver aqui, tipo, o estriado comunica com a substância negra que fica do outro lado do gânglio basal, então não tem muito a ver, então eu tento separar o formato da função. E como que funciona, né? Então, os núcleos da base, eles controlam os nossos movimentos, e funciona assim: o córtex pré-motor, não lembrar da PowerPoint. Aqui. O córtex pré-motor, que é essa parte da frente, ele manda comandos pro núcleo da base, para os núcleos da base, que mandam de volta ou inibindo ou estimulando certos neurônios. E aí, assim ele vai controlar qual músculo que contrai, qual músculo relaxa, e assim vai. E aí, através da combinação entre contrair certos músculos, relaxar outros, a gente faz os movimentos. E aí ele tem dois pathways, que são o jeito como a gente... como ele se comporta. Dois modos de operação. Tem o direto, que estimula o movimento, e o indireto, que inibe o movimento. E eu lembro disso lembrando do começo da palavra, no indireto. Indireto inibe. Eu faço essa associação e eu nunca confundo. E como que funciona cada um deles? Primeiro a gente tem que ver os que são constantes. Então, o tálamo, ele sempre vai estimular o córtex. O globo pálido interno sempre vai inibir o tálamo. O subtalâmico sempre vai estimular o globo pálido interno. E o externo vai inibir o subtalâmico. E, dava para cortar esse cara, mas ele é importante para uma patologia, então é bom a gente não cortar ele, para não simplificar demais. E aí o estriado conversa com o córtex, com a substância negra, que é dividida em parte compacta e parte reticular. Parte compacta e reticular. E também com os globos pálidos. E vamos ver como que funciona isso. Essa é a parte mais complicadinha, mas vocês vão entender. O direto é o que estimula o movimento, porque o indireto inibe. E ele funciona assim: o córtex vai estimular o estriado com glutamato, e isso não vai variar conforme o pathway. O que vai variar é o estímulo para a parte compacta da substância negra. E é importante a gente saber disso, porque cai bastante em prova de residência. Esse é o receptor do estriado que é ativado pela substância negra. Então, no pathway direto, o receptor ativado vai ser o D1. E no pathway indireto vai ser o D2. E eu lembro disso como pathway direto começa com DI. E isso lembra D1. E continuando, o estriado está no pathway direto, ele vai inibir o globo pálido interno. Aí o globo pálido interno normalmente inibe o tálamo,
Só que sem essa inibição, o tálamo vai falar pro córtex motor primário fazer o movimento. E ele também vai inibir a parte reticular, ela inibe, eu trato ela como outro globo pálido interno, para simplificar. E é assim que funciona o direto. Aí no indireto, a gente vai ter a inibição de outro globo pálido, que é o externo. Tudo é igual, menos o receptor do estriado que é ativado, que é o D2, e a inibição do globo pálido vai ser no externo. O externo normalmente inibe o subtalâmico, que ativa o globo pálido interno. Só que sem essa inibição ele vai ativar o globo pálido interno. E aí o globo pálido interno inibe o tálamo, e o tálamo não ativa o córtex, porque está inibido. E aí você não tem movimento. E é assim que funciona o indireto. Aqui é para reforçar a importância do D1 e do D2, e agora a gente vai falar das patologias, se eu não me engano. Isso, perfeito. É assim que as patologias se encaixam no nosso esquema. Parkinson degrada a substância negra. A gente já vê uma pessoa com Parkinson tremer a mão. Tem esse efeito porque isso rompe com os pathways, né? A substância negra, a parte compacta, ela atua diretamente nos pathways. E aí você degenerando ela, você mexe, não necessariamente tipo inibe mais ou desinibe mais, mas tipo você desrompe com o funcionamento normal. E aí você tem o tremor, que é o sintoma mais famoso de Parkinson. E aí na doença de Huntington, você tem a degeneração do estriado. Estriado, lembrando, é o putame mais o caudato. E aí como ele é uma outra peça central dos pathways, você também vai ter o rompimento deles. E uma coisa que é comum a todas essas doenças é os movimentos involuntários. Eu peguei um vídeo aqui de um paciente com Huntington. E aí vocês vão ver a diferença nos movimentos involuntários. Isso é a principal coisa que a gente usa para diagnosticar. Porque normalmente a gente não pode tirar uma biópsia do cérebro do paciente assim. Então a gente usa os movimentos que ele faz para diagnosticar qual doença ele tem nesse caso de movimentos involuntários. E aí a coreia de Huntington, que é o principal sintoma, ela é assim. Ele vai começar a andar e vai ficar bem nítido. थोड़ा जिहा चल के आओ साडे कोल E é sempre na Índia essas coisas, isso é incrível. Tipo, esses Bas- vídeos de pacientes com essas doenças mais... ਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ A ética deles é mais de boa. Eles chegam e perguntam pro cara, grau, tá ligado? Então, essa é a Huntington, né? E aí você tem a doença de Wilson, que degenera o globo pálido interno e o estriado. E essas duas são genéticas, Huntington e Wilson. Parkinson é multifatorial. E deixa eu mostrar um paciente com Wilson. Não consigo não lembrar daquele filme O Náufrago. হইতে পারে ইনভলান্টারি পিওরলি না Na Índia. কোনো কিছু একটা করতে যাবে কিন্তু করতে গিয়ে দেখা যাবে যে তখনও হচ্ছে আর কিছুটা অ্যাকাথিসিয়াও Então, আছে soltar essa barra. একদম সোজা করে রাখেন তো হাত একদম একদম পা সোজা হাত সোজা পা সোজা একদম নাড়াবেন না ঠিক আছে Movimentos da mão. একদম নাড়াবেন না সোজা মাথা সোজা Tem outras, na doença de Wilson especificamente, tem outros sintomas que a gente descobre por teste de laboratório, mas esse é um dos sintomas. E o hemibalismo é a degeneração do núcleo subtalâmico. Esse é inconfundível o sintoma. E normalmente ele é por trauma.
Tipo, a pessoa tem um trauma, tipo, classicamente é uma hemorragia intraparenquimária que a gente vai ver na aula de quem falar de artérias, eu acho. E é isso que normalmente danifica o núcleo subtalâmico. E aí a pessoa fica com esses movimentos involuntários unilateral. A pessoa só apresenta nos membros de um lado do corpo. E parece com isso. కాల్ని పట్టుకోకు Bem curioso, né? వదిలేసే పర్వాలేదు ఆ చైన్ వదిలేసి చూద్దాం ఒకసారి Bem curioso. E essas são as doenças relacionadas aos núcleos da base. A parte mais clinicamente relevante acabou a aula. Era isso. Tá, então eu vou falar sobre diencéfalo e eu usei o livro do Machado mesmo, e principalmente os slides da professora e o Nether, que os slides são iguais ao livro do Machado, que tá pegado de lá. Tá. O diencéfalo ele é formado pelo tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo, como o Lucas já falou antes, e tem comunicação com o terceiro ventrículo. Aqui a gente tem uma imagem do cérebro, acho que todo, e aqui só para vocês verem que o diencéfalo é essa parte do meio. Vocês estão vendo o mouse? Aham. Ah, Sim. tá. Então, essa aqui é outra imagem, vou mostrar que aqui embaixo tem o hipotálamo, aqui no meio é o tálamo, epitálamo, que é essa coisa minúscula, e o subtálamo é para ser isso aqui, que eu não entendi direito. Mas eu acho que deve ser uma coisa que tem embaixo do tálamo, que nem o Lucas já falou que só tem no Machado isso, né? Então, em outra imagem de frente, frontal, dá para ver melhor essa parte. Tá, então o diencéfalo ele fica no terceiro ventrículo em cima, e o terceiro ventrículo é uma fenda ímpar e mediana. Ele se comunica com o quarto ventrículo pelo aqueduto cerebral, que eu vou mostrar depois. Comunica-se com os ventrículos laterais pelos forames interventriculares, que eu também vou mostrar. E aqui, falando do sulco hipotalâmico, que não faz parte do ventrículo, mas fica em cima, que divide o tálamo e o hipotálamo, que eu também vou mostrar ali na imagem depois. E ainda dá para ver também no ventrículo a aderência intertalâmica, que tem um buraquinho lá para ter aderência, mas não faz parte do ventrículo. E no terceiro ventrículo a gente tem os recessos do infundíbulo, pineal, óptico e suprapineal, que eu vou mostrar que é o que está no negócio de aula prática lá, então acho que é importante. Tá. Aqui na imagem a gente pode ver que aqui no meio tem o terceiro ventrículo, aqui esse buraquinho Pera, que eu esqueci o nome. Aderência intertalâmica. Aqui embaixo tem o recesso supraóptico, que embaixo vai ficar o quiasma óptico. E aqui tem o recesso do infundíbulo, que tem em cima o infundíbulo, que depois a gente vai ver que ele liga a hipófise com um outro negócio, que eu esqueci o nome. Mas a gente vai ver bonitinho. Tá. E aqui em cima tem o recesso pineal e o recesso suprapineal, que daí tem a glândula pineal no meio. E aqui tem, como vocês podem ver, o aqueduto do mesencéfalo, que eu acho que é o aqueduto cerebral, porque eu não achei aqueduto cerebral nenhum, e isso se encaixa com a descrição. Então, eu acho que é isso. E aqui em cima, nós temos o forame interventricular, que ele liga aos ventrículos laterais o terceiro ventrículo. E aqui, embaixo é o quarto ventrículo, né, que é daí, como eu te falei antes, o aqueduto cerebral liga o terceiro e o quarto, que é aqui. O arqueduto é aquele mesmo ali. Eu acho que né? Sim, sim. Tá, daí o tálamo. O tálamo, na verdade, eles são duas massas volumosas ovoides de substância cinzenta, que dentro tem um pouquinho de substância branca. Daí tem a aderência intertalâmica, que ela liga as duas massas. E daí, também no tálamo, que tem lá no negócio de aula prática, tem a parte do tubérculo anterior do tálamo, que é para a gente ver, que delimita o forame interventricular. E também tem a eminência pulvinar, que se projeta, sobre ela são os corpos geniculados lateral e medial, que eles têm um papel na via óptica e auditiva, respectivamente. E também, essa parte aqui também pode ser chamada de metatálamo. Tá.
o tálamo, ele tem as funções dele, que são sensibilidade, motricidade, comportamento emocional, ativação do córtex, e auxílio no mecanismo de vigília. Mas eu não vou entrar em função em nenhum desses, porque eu acho que isso não é anatomia, eu acho que isso é fisiologia. E, na verdade, se for ver isso, vai longe, porque isso aqui tem muita coisa. Tálamo e hipotálamo tem muita coisa. Tá. Aqui a gente pode ver... Espera que pôr de mouse. Tá, achei. Aqui a gente pode ver no meio da figura que tem o tálamo, que é essa coisinha ovoide aqui. E aqui no meio tem a aderência talâmica, que ela vai ligar essa coisa ovoide com a outra coisa ovoide que tem do outro lado, que é o outro tálamo. Que, na verdade, é o mesmo tálamo. São duas partes do tálamo. Tá. Aqui tem outra vista, que aqui no meio a gente pode ver, de novo, o forâmita ventricular. E o terceiro ventrículo fica no fundinho. E aqui, cadê? Deixa eu ver onde vai a seta. Aqui é o tubérculo anterior do tálamo. E aqui embaixo a gente pode ver o pulvinar do tálamo, que fica na parte de trás. Isso aqui fica na parte da frente. Parte da frente, parte de trás. Que daí tem o corpo geniculado lateral aqui, corpo geniculado medial. Pera, eu apontei errado antes, pulvinar é aqui. Essas flechas, tem muita flecha. Tá. E aqui é outra vista do tálamo, que tem a aderência intertalâmica no meio, que liga as duas partes do tálamo. E daí aqui é legal, que dá para ver melhor. A parte de trás aqui tem o pulvinar do tálamo, corpo geniculado lateral, corpo geniculado medial. E aqui é outra vista, que mostra... Eu acho que aqui embaixo é o tronco. E sei lá. Mas aqui tem o geniculado lateral e o geniculado medial, que esse aqui tem uma parte importante na visão, esse aqui tem uma parte importante na audição. E aqui em cima é o tálamo, e no meio o ventrículo. Tá, o hipotálamo. Ele se situa abaixo do tálamo, uma imagem que eu mostrei do começo, que é do cérebro todo lá cortado, parte medial, dá para ver isso. Ele controla a atividade visceral e outras coisas que a gente já sabe por fisiologia, que é muita coisa. Tá, e também aqui, outras coisas que ele controla, que são muitas coisas. Lá no caderno de prática da professora, tinha pra gente olhar os corpos mamilares, quiasma óptico, tubo cinério e infundíbulo. Que os corpos mamilares, eles são eminências arredondadas, que eu vou mostrar ali. O quiasma óptico, ele recebe as fibras do nervo óptico, também vou mostrar ali. E o tubo cinério, que é um negócio que eu tinha esquecido o nome, que é uma cavidadezinha ali, que daí se liga com o infundíbulo, e o infundíbulo ele se liga com a hipófise, que é tudo umas coisas minúsculas. Tá. Aqui, quiasma óptico. Vocês podem ver. Pera, caiu meu fone. Tá. Aqui é o tubo cinério. Aqui no meio liga o infundíbulo, hipófise, posterior, anterior. E aqui o corpo mamilar atrás. Aqui é outra visão mais aproximada para vocês verem aqui de amarelinho o quiasma óptico. Aqui de verde o tubo cinério. Aqui infundíbulo. E aqui hipófise, posterior, anterior. E aqui o corpo mamilar. Tá, epitálamo. Ele se liga posteriormente ao terceiro ventrículo, já na transição com o mesencéfalo. Eu mostrei antes que aquela parte fica mais para trás lá. Um dos seus componentes principais é a glândula pineal, que também pode ser chamada de epífise, que é uma glândula endócrina ímpar e que tem o principal hormônio, que é a melatonina. Ela se prende na comissura posterior e a comissura das abênulas. A comissura posterior ela é o limite do mesencéfalo do diencéfalo, e a das abênulas ela é um limite entre a glândula pineal e o tálamo. Aqui, como a gente pode ver, a mesma imagem de antes. Aqui, comissura posterior. Aqui, comissura abenular. E a glândula pineal aqui. Tudo coisas minúsculas. Aqui, de novo, outra imagem. Comissura posterior, comissura abenular. E aqui embaixo, glândula pineal. Tá. Subtálamo. Não tem muita coisa sobre o subtálamo. Ele é uma zona de transição entre o diencéfalo e o tegumento do mesencéfalo e é de difícil visualização. Ele possui função motora. E as lesões que no subtálamo, eles causam a síndrome do embalismo, que o Carlos já falou antes, que são movimentos anormais nas extremidades. Tá. Então, a única coisa que a professora queria que a gente identificasse é o núcleo subtalâmico, que aqui não dá para ver direito, mas disse que é aqui, né? Então, vamos acreditar.
E aqui em cima é para ser o subtálamo, de acordo com a flechinha. Só que essa aqui é uma visão frontal, só que não tem muita cor, não tem muito nada. Então, ó, você pode ver que as outras coisas que também estão falando, tipo tálamo, não se parece com o tálamo da nossa imagem. Mas é a visão de frente, cortada, dessa imagem aí. Então, é isso. E acabou. Rápido, como eu falei. E dá para ler mais coisas no capítulo 22 e 23 do Machado, que daí fala sobre a fisiologia dessa parte, um pouco mais. Tá, eu vou falar sobre o tronco encefálico. A primeira coisa que eu vou falar é algo que apareceu nos slides da professora. Não é exatamente sobre o assunto, mas eu achei muito interessante da gente estar conversando. Que nos slides ela citou que a gente já sabe, né? Neurônios é dividido em corpo celular, axônio e dendritos. Daí, ela cita aqui, corpos celulares agrupados formam núcleos e fibras, o que até aí a gente já sabia, porque é uma parte básica da neuronato. Só que daí depois ela fala, núcleos e fibras se agrupam em feixes, e feixes se agrupam em tratos, fascículos e leminiscos. Então, toda vez que tu tiver um leminisco medial, fascículo não sei o quê, é porque vai ser sempre corpo celular, entendeu? Então, vai ser sempre núcleos agrupados, digamos assim, sabe? Tá, continuando. Conceitos gerais. Eu não vou ficar muito enchendo a bola. O conceito geral de tronco encefálico é uma região que une o diencéfalo e a medula. E ele se relaciona com 10 pares de nervos cranianos. Lembrando que a gente tem 12, então é uma área bem importante para a gente viver, assim, né? Eles são divididos em 3 partes. Peraí, alguém levantou. Música popular brasileira. Tá, ok. Eles são divididos em... o tronco cefálico é dividido em 3 partes, o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Para lembrar a ordem e as partes, eu tenho um macetinho que é meu pandeiro batucou, que é tipo a primeira letra de cada um, né? Mesencéfalo, ponte e bulbo. Tá. Eu posso só fazer um comentário em relação a essa tua dica? Fala. Para mim, fica mais intuitivo pensar ali, ó. Tem o mesencéfalo, que fica no meio do encéfalo, né? Mese, né? E depois tem a ponte e o bulbo, né? A ponte serve para ligar duas coisas. Então, a ponte liga o mesencéfalo ou bulbo. Uhum. É o jeito que eu decorei a ordem. Só talvez ajudasse. Eu decorei do mesmo jeito que tu, Gabriel. E depois eu escutei uma piada muito ruim que me fez ficar com um bagulho na cabeça. Que a parte mais pobre do organismo inteiro é o bulbo, porque ele tá sempre morando embaixo da ponte. Isso é tão horrível que eu nunca esqueci, essa velho. é muito boa, na verdade. Essa é muito boa. Meu tipo de piada. Exatamente. Tá, continuando. Aqui é pra gente ter uma ideia, mais ou menos, de como fica na anatomia mesmo, né? E mais ou menos onde fica delimitado cada parte, né? O bulbo, ele é delimitado aqui na parte superior pelo sulco bulbo-pontino, que é o que separa o bulbo e a ponte. E o mesencéfalo, superiormente, ele é limitado pelos corpos mamilares. Isis, desculpa te interromper de novo. Eu fiquei com uma dúvida ali. Pode voltar no anterior e depois no próximo. Esse daí. Ele mostra como sendo separado, vamos dizer, horizontalmente ali, por exemplo, o mesencéfalo e a ponte. Tá. No anterior, parece que o mesencéfalo chega a passar por trás da ponte, quase tocando no bulbo também. Sabe dizer qual dos dois está correto? Volta ali o outro slide. O anterior é esse. Aqui. Isso. É que aqui, aqui ele tá de lado, né? Tá vendo que ele tá de lado? O cerebelo tá cortado. Sim, sim. Aqui a gente tem uma Não, visão... mas se tu for olhar ali na imagem menor, no canto superior direito, tem o mesmo corte do slide anterior. Não. Aqui ele só fez, assim, pra espelhar essa que tá aqui, sabe?
Pelo que eu tinha Ele não é lido, exatamente assim, tá? Isso pelo, aqui pelo que eu tinha não. lido, tipo, aquela imagem que o mesencéfalo se propaga atrás da ponte, tá errado. A ponte vai do início ao fim ali, só que tu tem alguns núcleos de neurônios do mesencéfalo que meio que se estendem pra ponte. Mas é tipo núcleos de nervos espinhais do craniano, de nervo craniano principalmente. Então, tipo, a mais correta, que aparece mais, é essa segunda aqui, que tu tá Tá, vendo a beleza. ponte junto. Beleza, obrigado. Tá, continuamos. Aqui eu só coloquei essa imagem porque aqui onde tem. Vocês estão vendo que tem tipo uns bracinhos aqui cortados? É onde eu ia ligar com o cerebelo. Daí a gente tira o cerebelo e daí consegue ver o quarto ventrículo. Essa região aqui, tipo de triângulo aqui, seria onde vai aparecer o quarto ventrículo, né? Lá dentro. Isis, Oi. eu acho que não tava dando pra ver teu mouse. Ou alguém tava arrastando. Aqui? Vocês estão vendo? Agora sim. Mas é que antes eu não tava vendo e tava ouvindo um barulho de alguma coisa que tava arrastando. Não sei, Tá. não sei se Então. era tu ou mais alguém com o microfone aberto. Não sei, enfim. Mas tu entendeu? Sim, sim. Acho que Tá, sim, pelo menos. ok, beleza. Tá, aqui também é para a gente ver essa questão do quarto ventrículo. Quando a gente estuda os ventrículos, geralmente a gente vê essa imagem aqui, né? Delimitando cada um dos ventrículos. Mas quando a gente vê aqui no tronco encefálico, o quarto ventrículo fica assim. Aqui é só tipo uma curiosidadezinha, que é no sentido assim, eu pelo menos tinha muito isso, que eu achava que o tronco encefálico era muito parecido com a medula, né? E daí a gente consegue ver essa primeira imagem aqui, ó, ela é uma imagem da medula. E daí aqui, ó, ele vai fazendo cortes de baixo para cima do tronco encefálico. Então, tipo, aqui é bem a parte do bulbo, daí vai subindo até chegar no mesencéfalo, sabe? E daí a gente vê que ele vai, tipo, se desdiferenciando da medula, sabe? Quanto mais para cima, mais diferente da medula ele fica. Era mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês. Tá, daí a gente começa com o bulbo, também é chamado de medula oblonga, né? Aqui eu coloquei algumas funcionalidades, que é bem como a Camila falou, é mais uma parte assim fisiológica, né? E daí coloquei algo que a professora tinha citado nos slides dela, que é a questão da depressão do bulbo, que pode ser causado por drogas em dosagens muito grandes. Essa depressão do bulbo gera a morte do paciente, porque o centro respiratório é atingido e a pessoa não consegue mais respirar. Então, ela vai acabar morrendo. Só um comentário aleatório em relação ao bulbo. Eu lembro que uma vez um professor meu comentou que se a gente caísse e batesse o cóccix, a gente podia morrer asfixiado justamente porque poderia causar uma lesão no bulbo. Então, só comentando, sim. Legal. Tá, daí aqui a gente tem uma vista anterior, né, de baixo e de frente, e onde a gente consegue ver bem certinho as pirâmides. Aqui é a região das pirâmides. Aqui existe uma parte, não sei se vocês estão vendo meu mouse. Sim. Tá. Aqui existe uma parte aqui que é a decusação das pirâmides, que é quando a gente tem a inversão do sinal, será que eu posso chamar assim? Que é essa questão que a gente sempre diz de tipo uma lesão de um lado do cérebro causa uma perda de funcionalidade do outro lado do paciente, né? Então, o Carlos tinha dito ali, né? Se sofre um AVC de um lado, cai a face do outro lado, mais ou menos essa parada assim. E a decusação das pirâmides é engraçado porque, tipo, quase ninguém fala, mas, na verdade, a decusação é dividida em dois, assim, né? Uma mais em cima, que é a sensorial, e uma mais embaixo, que é para os outros estímulos, né?
Daí aqui, essa linha aqui que a gente vê bem frontalmente é a fissura mediana anterior, que é o que vai separar as partezinhas aqui das pirâmides, né? Essa parte em azul aqui, ó, é o que a gente chama de oliva. Depois a gente vai ver ela mais algumas vezes, mas ela também é bem importante. Eu acho que é a parte mais fácil da gente ver, assim, em um desenho real, né? Essa parte que delimita a pirâmide lateralmente aqui, ó, é o sulco lateral anterior. Tudo que tá nessa imagem de laranja tá na lista prática da professora, tá? Então, se alguém quiser, né? Enfim. Aqui, ó, aqui em cima, onde a gente vai ter a união das pirâmides com a ponte, a gente chama isso de forame cego, que é aqui onde delimita as pirâmides com sulco bulbo pontino. Aqui eu coloquei alguns nervos que são os mais importantes, né? Que é o hipoglosso. Ele se adere bem aqui no sulco lateral anterior. O nervo glossofaríngeo, que se adere mais lateralmente. O vago e o acessório. Mas depois a gente vai ver melhor esses nervos, tá? Nem tem crise. Aqui a gente vê, tipo, eu tô dando voltinhas, né? No bulbo. Aqui a gente vê a oliva, que tá aqui. Essa parte aqui seria a que a gente viu antes, a parte anterior. Aqui tá mais assim de ladinho para posterior, né? Aqui tá a oliva, que a gente já tinha visto antes. E aqui é uma parte do que a gente vai ver posteriormente, que é o fascículo grácil aqui e o fascículo cuneiforme. Em cima deles tem uma parte mais arredondada, mais gordinha, assim, que é o tubérculo do fascículo grácil, que se chama tubérculo grácil, e do fascículo cuneiforme, que é o tubérculo cuneiforme. Daqui a gente tem uma visão... Ai, o que eu fiz? Aqui a gente tem uma visão posterior, né? Da face posterior. Aqui, como a gente já tinha visto, o grácil, o cuneiforme. E daí aqui a gente vai ter outras estruturas. Eu acho que aqui a parte mais importante da gente entender é isso aqui, ó. Que essa parte onde tem o fascículo grácil e o fascículo cuneiforme é chamada de parte fechada do bulbo. E essa parte mais acima, que é onde a gente vê o ventrículo e tal, é a parte aberta do bulbo. Daí aqui eu coloquei todas as estruturas certinho, os sulcos e tal, mas na real que agora, no caso, não é tão importante assim. Continuamos. Essa parte aqui, ó, que é a parte que expõe o quarto ventrículo, a gente chama de fossa romboide. É uma parte onde tem vários núcleos, assim, então é uma parte bem importante, fisiologicamente falando. Tá, ponte. Vamos falar da ponte. Aqui tem algumas das funcionalidades da ponte, né? Para que ela serve e tal. E daí, assim, tem gente, tipo, que nem a Mônica. A Mônica não falou, mas tem professores que cobram, então, sei lá, que a parte mais acima da ponte é chamada de istmo pontino. Eu achei em alguns materiais, então eu trouxe assim, tipo, né, por desencargo de consciência, mas eu acho que a Mônica não vai cobrar, não. Tá, daí aqui a gente tem uma vista anterior da ponte, né? A ponte seria essa partezinha aqui. Ela é dividida aqui, ó, meio que em duas partes pelo sulco basilar. E essa parte que é bem importante aqui, que é uma parte que, quando tu olha para a ponte, ela geralmente tem linhas, assim, meio que horizontais, assim, né?
Mas chega nessa parte aqui, ela meio que faz linhas descendentes, assim, que é a parte do pedúnculo cerebelar médio, que também pode ser chamado de braço da ponte. E daí isso também está no roteiro prático da Mônica. Daí aqui é uma coisa que eu achei legal que tinha no slide dela, que é a origem de cada um dos pedúnculos cerebelares, né? Que cada um é formado em um lugar diferente. Tá. Mesencéfalo. O mesencéfalo é a parte mais superior do tronco encefálico. Aqui eu coloquei algumas funcionalidades, como sempre. Aqui eu coloquei uma imagem dele assim, tipo, meio que em material natural, né? E aqui uma imagem dele mais antero-inferior, né? A gente consegue ver aqui, ó, os pedúnculos cerebrais aqui, né? E daí essa parte que fica entre os pedúnculos é chamada fossa interpeduncular. Eu tenho que falar devagarzinho, porque senão me enrola. Daí aqui tem os corpos mamilares, que é o que delimita o mesencéfalo superiormente. O quiasma óptico, que não faz mais parte do mesencéfalo, mas é muito importante porque é onde ocorre a troca, tipo, da visão para a cabeça, sabe? Que troca os lados. É isso aí. Decusação. Decusação, isso aí. Daí, aqui é uma visão posterior. A gente tem os dois colículos superiores, os dois colículos inferiores. E daí, a união desses 4 colículos delimita a lâmina quadrigêmea, ou, que é mais chamado teto, ou tecto, também já vi, mesencefálico. É bem importante essa parte aqui. Daí aqui a gente tem a mesma visão, só que um pouco mais delimitada, né? A glândula pineal aqui, os colículos superiores, os colículos inferiores. E uma coisa que eu esqueci de falar da ponte foi esses 3 pedúnculos, né? Pedúnculo médio, pedúnculo inferior, pedúnculo superior. Quando a gente vê a peça inteira, dá para ver certinho a diferença deles. Assim, seccionada, é mais ou menos assim mesmo que a gente vai ter que ver. Mas é bem isso aí. Tá. Aqui eu coloquei porque aqui seria, no caso, o mesencéfalo, essa parte que não está pintada, né? Daí aqui a fóvea, aqui o pedúnculo, aqui outro pedúnculo. E os corpos mamilares e tal. Tá, aqui é uma visão do mesencéfalo seccionado. Então, tipo, tem o mesencéfalo, tu corta ele, e daí aparece isso. Esse buraquinho que tem no meio do mesencéfalo é o arqueduto do mesencéfalo, arqueduto cerebral, ou tem um outro nome que eles dão, mas já que eles não dão muito nome... Silvius. Já que eles não dão nome de pessoa, daí eu nem, tipo, faço muito esforço para entender. Aqui a gente vê que está dividido em teto, que é aquilo que eu falei para vocês, que é a área dos colículos, chama-se teto. Esse arqueduto, ele é muito importante, porque ele liga o terceiro ventrículo, que fica lá em cima, com o quarto ventrículo, que fica ali embaixo. Então, ele é bem importante mesmo. Daí aqui tem umas outras partes do mesencéfalo, né? Substância negra e tudo mais. A fossa interpeduncular, que eu tinha falado para vocês. No caso, os pedúnculos estarão aqui, né? Mas já que a professora não colocou no roteiro da aula prática, talvez não seja tão, né? Enfim. E seguimos. Sim, daí aqui seria esse arqueduto, se a gente visse assim,
num corte diferente, né? Ligando o terceiro ventrículo ao quarto ventrículo. Outra coisa legal que tem para falar é que aqui essa região posterior da ponte, ela também é chamada de tegumento, tá? Tipo, nem é tão citado, eu só achei em alguns materiais, mas sei lá, às vezes é bom saber, né? E é uma região que tem vários núcleos, assim, então é bem importante. Aqui eu trouxe essa imagem porque eu achei legal, que é uma imagem de cadáver, né? Daí a gente consegue ver mais legal. Aqui ele diz, ó, arqueduto de Sylvius, a gente chama por arqueduto cerebral, mas é a mesma coisa. E certinho como é que fica os colículos aqui e tudo mais. Daí vamos para nervos cranianos. Eu vou dar uma passadinha bem por cima, tá? Depois eu vou colocar os slides lá no nosso grupo, porque é uma coisa que eu acho que a professora não vai se atrair muito, porque é uma questão mais fisiológica mesmo, né? Mas vou mostrar, né? Porque, enfim. Aqui a gente tem em vermelho as fibras eferentes. Essa imagem aqui eu peguei dos slides dela. Aqui a gente tem as fibras eferentes, aqui a gente tem as fibras aferentes, e em marronzinho, fibras mistas, que tanto vêm quanto vão, né? É a mão dupla. Daí a gente entende que a aferente que chega é sensitiva, né? Porque imagina você receber um estímulo, esse estímulo tá chegando, então é sensitiva. E daí diferencia-se em dois, né? Aferentes normais, tal, e aferentes viscerais, que é tudo que vem. Eu penso assim, né? Tudo que vem assim de um lugar que não é a nossa sensibilidade que a gente pensa em primeiro momento, né? Então, tipo, gustação, assim. Porque quando eu penso em sensibilidade, eu penso, tipo, alguém me deu um soco, uma coisa assim, sabe? E daí aqui eferentes, que seriam as musculares, né? Que seriam as que saem da gente. Então, toda essa questão aqui. Aqui tem todos os nervos envolvidos em cada um. Mas eu gostei bastante dessa imagem, assim. Que daí ele pega e é a mesma imagem de antes, mas ela parece um pouco mais limpa. E daí a gente consegue entender que tudo que está em azul é sensitivo, tudo que está em vermelho seria motor, porque seria eferente, né? E daí azul sensitivo, porque é aferente. Daí aqui estão o nome dos nervos que têm origem no tronco encefálico. Se alguém tiver interesse, né? Aqui tem uma imagem bem bonitinha dos nervos, né? O hipoglosso a gente já tinha mostrado lá, que é bem importante. Ele pega aqui no sulco lateral anterior. Aqui o nervo acessório. Aqui o vago. Aqui o glossofaríngeo. Aqui a gente tem o nervo abducente, que sai aqui do forame cego, do sulco bulbopontíneo, né? Aqui a gente tem o trigêmeo, o nervo oculomotor, que sai aqui da aderência entre mesencéfalo e ponte. E daí a gente tem uns outros nervos que são menos importantes do ponto de vista anatômico, assim, né? Estão mais escondidinhos, mas são bem importantes, com certeza, do ponto de vista fisiológico, né? E daí aqui eu coloquei, tipo, uma tabela do nervo, tipo, o nome do nervo, a estrutura que ele inerva e a função dele. Então, fica bom para vocês entenderem. Eu não vou passar aqui porque é realmente uma coisa assim mais decoradinha. Eu vou acabar lendo o slide se eu ficar fazendo isso. Mas daí, se alguém tiver interesse, depois eu vou passar o slide e daí você lê, enfim. Alguém tem alguma pergunta? Gente, a minha parte é sobre as meninges e o cerebelo. Aqui eu colei a aula prática da Mônica para vocês ficarem mais atentos ao que ela
disse que ia cobrar, que seriam as três meninges, a dura mater, a aracnoide e a pia mater, as foices do cérebro, o diafragma da célula túrcica e a tenda do cerebelo. Tá. Então, as meninges, elas têm a função de revestir o sistema nervoso central, e é realmente só o central, porque o periférico é revestido por outro sistema, que são os epinervos. As meninges são constituídas de tecido conjuntivo, que é muito rico em colágeno, vasos e nervos. E aqui, essa parte de vasos e nervos, eu queria lembrar que quando a gente tem dor, o cérebro não sente dor. O que sente dor são as meninges, porque elas são muito ricas nessas estruturas. E eu até tinha colocado uma frase ali depois da dor, que era que o tecido nervoso não é inervado, mas eu achei muito estranha essa frase, então eu tirei. Mas é a real, assim, a gente não sente a dor no tecido nervoso. As meninges também derivam do ectoderma do embrião, que aí vai formar o tubo neural, e esse tubo neural vai dar origem ao sistema nervoso central como um todo e as meninges. E aqui nesse esquema, então, tem a pele, a aponeurose, o periósteo e o osso, e aqui embaixo as meninges, a dura mater mais externa, a aracnoide no meio e a pia mater bem em contato com o encéfalo. Isso eu vou falar bastante, mas já mostrando aqui que a dura mater, ela tem, só da parte do encéfalo, não da medula, duas divisões, uma lâmina mais próxima do osso e outra mais próxima do encéfalo. E quando essas lâminas se separarem, isso vai dar origem aos sulcos. Aos seios, desculpa, seios. Tá, dura mater. Como eu disse, ela é ricamente inervada e vascularizada, assim como todas. Ela é a mais grossa das três. E no encéfalo, então, ela tem essas duas camadas. E a externa, então, é chamada de periosteal e a interna meningeal. E na medula, essas camadas não são separadas. Então, a dura mater constitui um folheto só. E aí tem dois espaços que a gente pode observar que tem contato com a dura mater. Um deles é o subdural, que é o espaço entre o folheto interno, que é a parte mais próxima do encéfalo, e a camada aracnoide. E também tem o espaço epidural. Só que esse espaço epidural é o espaço que ficaria entre o folheto externo e o osso. Só que numa pessoa saudável, isso não existe. Então, eles dizem que é um espaço virtual. Ele só aparece quando tem algum hematoma, que nem é o caso dessa imagem que eu botei aqui, que teve uma fratura no osso, no crânio, e aí, por causa disso, se criou um espaço, que está, no caso, cheio de sangue. Acho que é isso dessa parte. Daí aqui eu quis evidenciar essas duas lâminas, a periosteal mais externa e a meninge mais interna, e aqui ela se separando, dando origem aos seios, que eu vou falar depois. E aqui tem outra imagem. Eu fiz que nem o Marcelo, porque quando ele disse que ele não achou uma imagem perfeita, ele colocou várias. Então, depois vocês podem olhar e vocês podem escolher qual vocês acham melhor. E aqui sobre os seios que eu tinha falado, que é quando esses folhetos interno e externo se separam. Esses seios venosos da dura mater, eles têm a função de drenar o sangue venoso. Então, são várias veias que têm a estrutura do vaso bem mais rígido do que o normal. E ele drena a gente tem veia na superfície do cérebro. E aí eles vão passar pelas granulações aracnoides, assim como o líquor, que vai estar na membrana aracnoide, e vai ir para esse seio para ele ser drenado. Por isso que esse seio também é importante no fluxo do líquor. Aí também tem a parte mais da vascularização disso, mas que eu acho que não estava nesse assunto, mas a união desses seios
vai criar o seio sigmoide, que vai formar a veia jugular interna e que vai dar origem à veia cava superior. E vai fazer aquele fluxo do sangue que vai para o coração, que vai para o pulmão. O sangue venoso, no caso, que é aquele mais cheio de CO2, tem que ser limpo, toda aquela história. E essa, a parte que eu acho que é mais importante disso é a parte do líquor, que vai sair da parte que ele fica, que é a membrana aracnoide, pelas essas granulações e vai ir para os seios para ser drenado. Aqui tem uma parte mais de localização desses seios, e os que são mais importantes é esse daqui, que é o seio sagital superior, ele é o mais grosso também, aí tem os transversos, e esse daqui é o occipital, e esse aqui é o reto, mas é mais questão de decorar mesmo. Aí, outra coisa que está na aula prática, no roteiro de aula prática dela, são as pregas da dura mater. E essas pregas da dura mater também são uma consequência dos dois folhetos que formam essa membrana. Então, o que acontece é que o folheto interno, a parte mais próxima do cérebro, faz algumas invaginações para dentro do encéfalo e acaba dividindo ele em algumas subpartes, digamos. Então, tem quatro pregas importantes, que são a foice do cérebro, que ela vem aqui até o corpo caloso. Isso aqui é o corpo caloso, né? E aí ela separa os hemisférios do hemisfério direito e esquerdo. A foice do cerebelo também tem a função de separar os hemisférios dele. A tena do cerebelo, ela é capaz de proteger e separar o cerebelo do resto do telencéfalo. E o diafragma da célula, ele cobre a célula túrcica, mas ele também cobre a hipófise, claro, e tem um orifício para ter o contato com a haste hipofisária. Tá, e aqui agora a membrana aracnoide, ela tem um aspecto de teia de aranha, e um aspecto muito importante dela são as granulações aracnoides, que, como a gente viu nas imagens anteriores, elas saem do lugar delas, da membrana aracnoide, para ir para a dura mater e liberar o líquor nos seios, para daí eles continuarem, para eles serem drenados. E aqui também a gente tem outro tipo de hematoma, que é o hematoma subdural, esse é bem mais comum, que aí é quando a gente tem uma lesão nos vasos da dura mater, que é muito vascularizado, por isso que também é mais comum, e ele fica entre... cadê meu mouse? Aqui. Entre a aracnoide e a dura mater. A pia mater é a camada mais próxima do cérebro, ela também é a mais fina, e ela acompanha todos os movimentos anatômicos do cérebro, digamos, que nem ali está escrito, inclusive nos sulcos e giros. Todo o desenho do encéfalo é acompanhado por essa pia mater. Ela tem os vasos sanguíneos que penetram no sistema nervoso central, e ela tem contato com o espaço subaracnoide com o líquor, que é por onde esse líquido que circula todo o sistema nervoso central. Inclusive, eu vi uma curiosidade, meio foda-se, né? Mas, enfim, que a gente tem só 150 ml de líquor. Achei pouco, sabe? Porque, enfim, o sistema nervoso central é bem grande, mas que é o suficiente para manter ele banhado, assim, ele não fica seco. Daí essa pia mater dá resistência e consistência ao tecido nervoso. Eu também vi numa videoaula do YouTube que a gente pode considerar que num balão cheio de água, a água seria o tecido nervoso e o balão em si seria essa pia mater. Ela é realmente muito fina, mas é responsável por toda a consistência e formato. Não assim formato... sei lá, por não deixar o sistema nervoso se esvair. Daí ela também reveste os vasos sanguíneos para que eles tenham um contato indireto com o sistema nervoso.
e aí isso é importante para proteger das pulsações das artérias e veias e possível rompimento delas, que causaria um sangramento bem grande. Aqui são os espaços que eu já tinha falado antes, mas aqui eles estão mais bem organizadinhos. O epidural ou extradural, que é aquele que eu disse que numa condição saudável não existe, que fica entre o osso e a dura mater aqui, com 2 camadas. Aí o subdural fica entre a dura mater e a aracnoide, aqui. E o subaracnoide fica entre a aracnoide e a pia mater, que é onde fica o líquor. Tá, agora o líquor, que pode ser chamado de LCS, cefaloraquidiano ou cérebro espinhal. Ele tem a função de garantir a lubrificação e a proteção mecânica do sistema nervoso. Ele pode ser considerado um líquido ultrafiltrado do plasma. E quem faz essa transformação, digamos, do plasma para líquor são os plexos coroides, que são aquelas células epiteliais que ficam nos ventrículos do cérebro. Daí, como eu tinha falado antes, ele fica no espaço subaracnoide e a eliminação dele ocorre pelas vilosidades aracnoides no seio sagital superior principalmente, mas eu tenho quase certeza que são nos outros seios também, mas como a gente viu daquela imagem de antes, o sagital superior realmente é o maior. Daí aqui tem como é o fluxo dele, que ele é fabricado no plexo corioide, ele passa por todo o sistema ventricular, chega no espaço subaracnoide e passa pelas velocidades aracnoides para os seios e vai para o sangue, então é drenado. Aqui é uma citação do Guyton, eu acho, que fala mais ou menos a mesma coisa, caso alguém tenha ficado com alguma dúvida. Daí a parte do cerebelo, também eu achei bem pouquinho, mas enfim, ela pediu os hemisférios e o vermes, que é a parte entre eles. E tá, aqui tem uma imagem mais esquemática, que ele fica bem na parte posterior, embaixo do lobo occipital e atrás do tronco encefálico. Aqui tem ele também. Aqui se eu não me engano, é o 4º ventrículo. Se alguém puder confirmar, eu acho que é isso. E ele tem organização definida por 2 hemisférios unidos com uma parte intermediária um pouco mais acentuada, que é o verme do cerebelo. Ele também é coberto aqui em cima pela tena do cerebelo, que eu falei antes, e é aquela parte que divide o cerebelo do resto do encéfalo. E ele tem a função de controlar os movimentos. Ele sincroniza as contrações tanto de grupos musculares quanto de músculos isolados. Ele corrige os movimentos e também garante o equilíbrio. Uma curiosidade aqui é que mais fibras chegam do que saem dele. Então, ele mais recebe informação do que emite. E por causa disso, então, dessa quantidade, se diz que ele recebe informações de quase todo o encéfalo e quase toda a medula óssea. Medula espinhal, opa. Tá, ele tem 3 lobos, que são o lobo anterior, mais na parte de cima, o lobo posterior e o lobo floculonodular. E esse lobo aqui, ele fica mais anterior, aqui dá para ver melhor, fica mais na parte da frente do cerebelo. E esses lobos, além disso, além de ser dividido em lobos, ele também é dividido em hemisférios, hemisfério direito e esquerdo, com esse verme no meio. Tem livros que chamam de vermes também. E eu acho que eu tenho uma foto. Assim, aqui esse vermes, ele é mais, como eu vou dizer, ele tem um volume para fora. Eu achei que eu tivesse pego uma imagem real também. Mas, enfim, agora os lobos têm funções diferentes. Esse flóculo nodular, ele tem muito a ver com aquele sistema vestibular de equilíbrio que a gente estudou em fisiologia.
e por isso, então, ele também controla... Tá acabando a bateria, gente. Ele controla o tônus muscular, equilíbrio e a postura, que tem tudo a ver com esse sistema vestibular. O lobo anterior, que é um intermediário em tamanho, ele coordena a marcha, no caso, a caminhada dos membros inferiores, e o lobo posterior, ele planeja movimentos finos, grupos muito pequenos de músculos e bem específicos. Aqui tem ele por outros cortes. Realmente aqui é o quarto ventrículo. Aqui o verme e os hemisférios. E aqui tem os pedúnculos, que a Isis até falou antes, mas como eles apareceram aqui também, eu resolvi falar. E sobre a origem desses pedúnculos, a gente tem que o superior se forma lá no bulbo, o médio na ponte e o superior no mesencéfalo.